Olá, boa noite para você. A Record da sequência, as sabatinas com os candidatos a prefeito da nossa região. As entrevistas são ao vivo no SP Record, com transmissão simultânea no Play Plus. Esse conteúdo na íntegra será reapresentado no Balanço Geral e estará disponível no canal da Record Interior no YouTube. Hoje encerramos as sabatinas com os candidatos a prefeito de São Carlos. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio com a presença de representantes dos partidos. Cada candidato terá 19 minutos para apresentar as propostas de governo e 1 minuto para as considerações finais. Hoje quem participa da entrevista é o candidato Nilton Lima, do PT. Nilton Lima tem 71 anos, é professor universitário, ex-reitor da Universidade Federal de São Carlos, foi prefeito de São Carlos 2 vezes e deputado federal. É casado, pai de 5 filhos, avô de 4 netos. A coligação São Carlos Merece o Melhor reúne os partidos PT, PCdoB, PV, PSOL, Rede, PSD, PSB e União Brasil. E tem como candidato a vice-prefeito Marcos Martinelli, do PSD. Candidato, seja bem-vindo. Seu tempo começa a contar a partir de agora. A primeira pergunta que eu faço para o senhor é por que o senhor quer voltar a ser prefeito de São Carlos? Eu tenho uma história com São Carlos muito bonita há quase 50 anos e me senti na obrigação de retribuir tudo que São Carlos me deu, na minha projeção na vida acadêmica, na universidade, minha projeção política como prefeito 2 vezes, deputado, enfim, e cidade onde eu eduquei meus 5 filhos. E eu tenho um carinho especial por São Carlos, está no meu coração, sou São Carlense de coração. E fiquei muito triste quando observei o que vem acontecendo com a cidade nos últimos anos. Houve uma infelicidade na cidade porque o prefeito Ayrton Garcia, reeleito na verdade, uma liderança popular inconteste, infelizmente ficou adoecido e a cidade passou a ser governada pelo seu principal adversário nas eleições passadas, que havia ficado em 2º lugar. E de lá para cá, desse momento em que o Ayrton se afasta do dia a dia do trabalho na prefeitura, a situação da cidade ela se deteriorou de uma maneira tal que nas ruas as pessoas falavam: a cidade está abandonada, a cidade está largada, ela não tem direção, e me convocavam, por assim dizer, em função do êxito que tivemos quando fomos uma vez prefeito, depois reeleito, tivemos um 3º mandato do Partido dos Trabalhadores também, que eu pudesse voltar para pôr a cidade de novo num patamar que ela tem o potencial de ser. Nós fomos sempre uma cidade extremamente admirada pelos seus indicadores, e esses indicadores todos, Pasquim, eles despencaram. Saiu um ranking muito recente do jornal Folha de São Paulo, no dia 2 de setembro, que indica coisas que para nós são terríveis, para nós são carentes, com todo o potencial que a cidade tem, as universidades, a produção da inovação, do conhecimento. A cidade de São Carlos ficar no lugar número 450, Ribeirão Preto em 10º lugar, Araraquara número 108, 108º lugar, e São Carlos ter despencado para 450 é o reflexo de uma pesquisa séria feita sobre eficiência de gestão que a Folha de São Paulo fez, mas que você observa na rua. Nas ruas de São Carlos, a saúde pública absolutamente, eu diria assim, um caos completo, o que a população mais reclama. De 5.300 municípios, São Carlos na saúde pública, a avaliação desse mesmo ranking é o número 4.573. Nós estamos na lanterna, uma cidade com todo o potencial, que já foi exemplo de avanço na saúde, está no final, na rabeira do ranking das cidades brasileiras. Educação, que foi a cidade educadora, São Carlos foi conhecida como Atenas Paulista, mas que nós estamos no lugar 1033. Então, uma situação muito ruim, refletida nos estudos, mas que na rua claramente se percebe pelo fato da cidade estar largada, abandonada, a saúde péssima, o transporte público é condenado pela maioria dos usuários. Há uma situação bastante grave no sentido da qualidade de vida, das políticas públicas, que me levaram, então, essa indignação com o que está acontecendo com São Carlos, me levaram a concorrer mais uma vez. Candidato, a gente vai falar sobre alguns assuntos que o senhor até mencionou agora, mas antes de entrar no plano de governo, eu queria falar
com o senhor um pouco sobre as relações políticas, né? A coligação do senhor reúne aí partidos de esquerda, o que é natural, mas aparece ali PSD e União Brasil, partidos de centro, centro-direita. Como é que o senhor conseguiu trazê-los para a sua candidatura? A partir da Frente Democrática que nós criamos há 2 anos atrás. Para nós era muito importante que a cidade de São Carlos desse a sua contribuição para que a democracia continuasse no Brasil, para que não houvesse ruptura do Estado Democrático de Direito. E nós nos organizamos para as eleições presidenciais e para o governo do Estado de São Paulo também, fizemos uma belíssima frente. E essa frente, ela se fortaleceu ao longo desses últimos 2 anos, exatamente pelo processo de deterioração que a cidade vem vivendo. A cidade tinha vivido, na nossa época, um ciclo de prosperidade muito grande. Os indicadores mostram isso, os números mostram isso. E esse fato da cidade ter retrocedido tanto, permitiu que a gente fizesse uma larga coligação com partidos de diferentes ideologias, mas que amam São Carlos e sabem que São Carlos, com o potencial que tem, se for gerida por pessoas competentes, por pessoas experientes, pessoas que entendam de gestão pública, São Carlos tem tudo para voltar a ser uma das cidades mais importantes do estado de São Paulo. Vamos começar a falar agora de plano de governo, falar de saúde, né? Uma das demandas aí em qualquer gestão municipal. O senhor diz no plano de governo que uma das prioridades é o atendimento primário, né? Isso evita lá na frente problemas, como, por exemplo, superlotação de UPAs. Como é que seria o plano do senhor, né? O senhor buscaria o quê? Apoio com o governo federal, programa de saúde da família? O apoio com o governo federal e o apoio com o governo estadual é muito grande e tem que ser, de fato, construído a partir de projetos realizados. Lamentavelmente, o atual grupo político que está na cidade não é capaz de fazer projetos executivos para disputar eleições. Acabamos de perder uma oportunidade imensa. Foi aberto no plano federal o PAC para combate às enchentes. Você sabe que o problema das enchentes é um dos maiores problemas que nós temos na nossa região na época do verão. Tivemos, inclusive, uma morte em 2020, no final do ano de 2022, e enquanto a Araraquara teve aquele problema. A Araraquara fez um projeto executivo, conseguiu recursos junto ao governo do Estado, ao governador Tarcísio e junto ao governo do presidente Lula. E nós, até agora, passados 18 meses, o atual grupo político não foi capaz de apresentar um projeto executivo para o combate às enchentes e perdeu o prazo do PAC. Portanto, nós vamos atrasar pelo menos mais um ano para poder começar a fazer as obras estruturantes nessa questão gravíssima. Enquanto à saúde, nós vamos recorrer ao governo do Estado e ao governo federal. Nós temos a nossa proposta, ela vai funcionar com atenção básica, como você falou. Os especialistas sabem que cada 100 pacientes, 90, para funcionar direito à saúde pública, 90 tem que ser atendidos nas unidades de saúde da família e nas unidades básicas de saúde. Dos 10 restantes, 9 para as chamadas secundárias, que são as UPAs, e o AME e o SEMI, no caso específico de São Carlos, e uma pessoa só em cada 100 é que vai precisar ser socorrida no terciário, que são os hospitais. Aí nós temos o Hospital da Universidade Federal de São Carlos, Hospital Universitário, que eu tive a honra de construir como hospital-escola ainda na minha prefeitura, e a Santa Casa de Misericórdia, que tem 130 anos e é uma potência assim, reconhecida no atendimento também hospitalar, e com o qual nós também vamos fazer parceria. Então, nós procuraremos ampliar as UPAs, não o número de UPAs, porque a população de São Carlos não permitiria, nós temos uma 4ª UPA, mas o horário de atendimento das unidades básicas de saúde, que hoje fecha às 5 horas da tarde, nós vamos passar para as 22 horas. Assim, as pessoas que chegam em casa do trabalho e da escola, ao invés de irem para a UPA, para coisas que podem ser resolvidas na unidade básica, será resolvida na unidade básica e vai desentupir, de alguma maneira, descongestionar o atendimento da UPA, que hoje já a população até brinca, não é UPA, unidade de pronto atendimento, é unidade de demora no atendimento, é uma UDA. Nós vamos voltar a fazê-la pronto atendimento para que funcione a saúde pública na nossa cidade. Ainda falando de saúde, candidato, o Brasil é um dos países, né, que tem um dos piores índices de saúde mental no pós-pandemia, né? Isso aponta um levantamento que foi feito em 71 países, com mais de 420 mil pessoas. O Global Mind Project que fez essa análise. O Brasil está ali no final do ranking, com África do Sul e Reino Unido ocupam as últimas posições.
Os brasileiros, de acordo com essa pesquisa, eles vivem angustiados, né? E isso na população que tem menos de 35 anos. No seu plano de governo, o senhor dedica ali um dos trechos à reconstrução da rede de atenção psicossocial de saúde mental. O CAPS. Como é que isso ajudaria essas pessoas? Porque ela está praticamente abandonada. O índice de profissionais na rede para poder fazer esse atendimento é muito pequeno, não dá conta da demanda da cidade. Você sabe que esse problema que você acabou de contar, ele decorre também, foi agravado com a pandemia, que trouxe mais dificuldades ainda. E nós tínhamos também, criamos na nossa época o CAPS AD, CAPS Álcool e Drogas, para ajudar no acolhimento dos dependentes de droga e de álcool na cidade. Um e outros vão ser reforçados com o apoio do Ministério da Saúde, que tem programas importantes nessa direção. Nós queremos restabelecer um serviço de qualidade para atendimento psicossocial. A gente está quase chegando na metade aí do nosso tempo. Antes da gente seguir os assuntos, vou pedir para o senhor fazer uma definição, como eu pedi para os outros candidatos, para o senhor definir os seus adversários numa palavra. O Mário Casale. Mário Casale, bem intencionado. Neto Donato. Oportunista político. E o Newton Lima. Experiente, dedicado e preparado. Vamos falar de educação agora? Sim. Imagino que seja um tema que o senhor tenha bastante conhecimento. Como educador. Seu plano de governo, entre as propostas, né, o senhor diz que pretende criar um programa de educação para a redução das desigualdades, né? Isso incluiria, inclusive, a criação de um indicador para uma avaliação própria, ali, acredito que das escolas da rede municipal, para medir a qualidade do ensino e, de certa forma, oferecer uma qualidade, aí, uma oportunidade para todos os alunos? É isso, porque nós temos hoje metade das crianças, praticamente, grosso modo, fora da creche, e não temos 100% no ensino fundamental. Nós vamos não só trabalhar para reverter essa situação, eu não quero nenhuma criança fora de escola, eu sou um educador e para mim isso é absolutamente fundamental. Já ganhamos prêmios Amigo da Criança, já ganhamos prêmios de merenda escolar e o que nós queremos é que a educação de São Carlos saia desse vexaminoso lugar de 1033 na recente pesquisa do jornal Folha de São Paulo e volte a ser um exemplo a ser seguido. Para isso, a educação em tempo integral vai ser importante. Gradativamente, ao longo dos meus 4 anos, eu quero dar oportunidade para que as crianças da nossa rede de educação possam ter 2 períodos de aula, além das aulas com atividades complementares, inclusive começando já, como fizemos lá atrás, a alfabetização digital, porque nós vamos fazer uma conexão na cidade como um todo. Um dos indicadores que São Carlos perdeu, de todos que foram despencados nos últimos anos, o da cidade digital é o que mais me dói, porque nós chegamos a 7º lugar das cidades digitalizadas de 5.700 municípios brasileiros. Em 2011 chegamos a esse valor. Hoje, recentemente, há 2 semanas atrás, esse indicador já nos coloca na posição número 98. Despencamos também na conectividade, na digitalização de governo. Lamentavelmente, se trabalha com papel ao invés de se trabalhar com todo um circuito integrado. E cidade inteligente e governo digital será fundamental para que a gente possa voltar ao patamar que São Carlos já teve de vanguarda na posição da conectividade e das cidades inteligentes no Brasil. Candidato, a população em situação de rua é uma realidade em praticamente todos os municípios. Verdade. Em São Carlos a situação não é diferente. O último levantamento, que é do ano passado no Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, aponta que em São Carlos são 403 pessoas. O seu plano de governo, o senhor fala em ampliar e requalificar o Centro POP, que é um programa do governo federal. A maneira com que está funcionando hoje não recupera, não ajuda esse morador? Não, porque, infelizmente, a prefeitura, o governo atual, virou as costas. E aí nós temos esses moradores de rua, esse fenômeno voltando no interior, no entorno da Catedral, no entorno da rodoviária, no entorno da Praça da Baixada. E eu me orgulho muito de ter recebido o prêmio de 3º melhor Centro POP na oportunidade que governei a cidade. Nós vamos voltar a fazer políticas de verdade, públicas, para voltar a ranquear os principais lugares, que é o patamar que a cidade de São Carlos, pelo seu potencial, tem. Para nós, é vergonhoso termos perdido a posição, porque foram abandonadas as políticas humanitárias, inclusive de acolhimento, que nós havíamos conseguido alcançar no começo da década e que hoje, lamentavelmente, só nos traz vergonha.
O senhor falou no início sobre transporte público, né? O senhor, no plano de governo, diz que pretende rever o atual contrato aí com a empresa que presta o serviço público na cidade, serviço que é motivo de reclamação. O que o senhor avalia que está errado? Eu não consigo entender por que fizeram um contrato milionário com a empresa que tem lá, a única empresa da cidade, que dá um subsídio de 4 milhões e 100 por mês para um transporte da pior qualidade avaliado pela população. Ônibus muito ruins, linhas que não se... Na verdade, os ônibus não passam, diminuíram as linhas, aumentaram a população aumentou, os ônibus são poluentes, não tem frota verde na capital da tecnologia até agora e a população paga passagem cheia. Então, nós vamos introduzir, rever o contrato para que a gente possa, aos domingos, garantir a tarifa zero, aos sábados, se for possível, os estudos mostrarem também para fortalecer o comércio. Nós vamos ter linhas expressas, começando pela cidade de Araci, que é um bairro bastante populoso e fica na área sul da cidade de São Carlos, uma linha expressa sem paradas para que as pessoas, os trabalhadores, os estudantes saiam da cidade de Araci e desçam num ponto central e vice-versa. Vamos começar com Araci, mas queremos levar para vários outros pontos com frota verde, para a gente começar a dar o exemplo de que não é possível continuarmos poluindo a natureza, os efeitos climáticos estão aí e que os prefeitos precisam ter atitudes corajosas e determinadas em relação à troca do diesel por combustíveis, por energia limpa, para a gente colaborar com o planeta. Candidato, vamos falar agora das enchentes, que é um problema ali que aflige bastante a população de São Carlos. No ano passado nós tivemos a morte, inclusive, de uma professora ali durante uma dessas ações aí. Bom, existem algumas obras em andamento, uma obra que é feita por uma empresa privada, se eu não estou enganado, né? Que foi depois de uma decisão judicial, é uma obra ali no córrego do Monjolinho. Agora, especialistas já apontaram que só aquela obra não é suficiente, né? E que uma solução mais ampla custa caro, né? Já foi apontada em milhões de reais, mais de 150 milhões em algumas ocasiões. O que é possível fazer? O que o senhor pretende fazer? A lição de casa, fazer projetos. Nós temos a USP, a UFSCar, e outras instituições da cidade com total capacidade de fazer projetos para a gente disputar recursos estaduais, federais, como eu falei, e inclusive internacionais. Quando eu fui prefeito, nós fizemos a primeira estação de tratamento de esgoto da história da cidade. Tratamos 97% do esgoto da cidade, do rio, do córrego do Monjolinho, em parceria com o Departamento de Hidráulica e Saneamento da nossa Universidade de São Paulo. Esses projetos para enchente, nós vamos chamar os estudiosos da nossa cidade para avaliarem aquilo que a prefeitura não fez até agora, uma vez que essa obra não é feita com dinheiro público, é feita pela empresa Rumo, a empresa de transporte ferroviário, que passa pela cidade, como você falou, por decisão judicial. Nós estamos torcendo para que essa obra dê certo, pelo menos para minimizar ou mitigar os efeitos de eventual chuvas mais pesadas no verão. Porque o trabalho de casa, como eu disse, não foi feito, não há um projeto executivo até este momento, passados 18 meses. Diferente de Araraquara, que aconteceu os desastres que também lá vitimaram 6 pessoas naquele mesmo ano, naquele mesmo episódio. Em 3 meses havia um projeto executivo, o dinheiro foi buscado pelo prefeito Edinho Silva, junto ao governador Tarcísio, que destinou, porque havia projeto definido, técnico para isso, e junto ao governo federal, junto ao presidente Lula. As obras em Araraquara já começaram e as nossas não foram projeto sequer concluído 1 ano e meio depois. A gente ainda tem mais alguns minutinhos antes das considerações finais. Vamos continuar falando aí um pouco de meio ambiente. O senhor foi deputado federal, vai conhecer bem isso que a gente tem aqui. Na semana passada, o portal R7 trouxe uma reportagem que revela que menos de 1% das emendas parlamentares foram empenhadas, as emendas empenhadas, para ações de combate a incêndios e também para mudanças climáticas. 1% daria aí pouco mais de 9 milhões de reais, se a gente avaliar que eram 37 milhões de reais para essas emendas. Em âmbito municipal, candidato, o que é possível fazer para minimizar isso, já que, dependendo das emendas, a solução talvez não viria? Não ser negacionista climático, como infelizmente o atual grupo político lá está, que descuidou de fazer os projetos a tempo, perdeu o prazo do PAC
para fazer o trabalho contra as enchentes e não se preparou para o tema das queimadas. Nós vivemos nessa nossa região com esses extremos de problemas de clima. E é preciso ter gente competente para fazer projetos. Isso nós sabemos fazer. Nós voltaremos a fazer parceria com as nossas instituições, voltaremos a buscar recursos no governo federal. Nós tivemos um período antes do governo atual que nós sabemos que era para passar boiada e o que se devastou no governo anterior, no governo federal anterior, nós estamos vivendo negacionista, nós estamos vivendo as consequências agora. São caros da mesma forma, mas nós vamos de novo nos socorrermos de quem conhece essa matéria, que são os nossos profissionais das nossas universidades, das nossas Embrapas, dos nossos parques tecnológicos, do Instituto Federal. Nós temos um leque invejável em relação a outras cidades de competências que podem e vão nos ajudar. E os recursos, certamente, com projetos bons, a gente vai obter tanto no Estado como... Chegamos ao minuto final, candidato. Eu vou interromper o senhor. Não. A partir de agora, só tem um minuto para as considerações finais. Agradecer a vocês a oportunidade, olhar no olho dos nossos eleitores de São Carlos e dizer: São Carlos tem tudo para virar a chave, para sair da situação de desgoverno atual, de sair essa vergonha dos rankings em que a cidade foi jogada e voltarmos ao patamar de uma cidade respeitada, com enorme qualidade de vida, que atraia novos investimentos para que a gente possa desenvolver a nossa cidade num clima de sustentabilidade, inclusão social, democrático, moderno e inteligente. O senhor tem ainda mais 27 segundos. Para dizer que São Carlos, com todo esse potencial, São Carlos merece mais, e essa nossa coligação democrática que fizemos, com uma amplitude de visões ideológicas, como você falou, vai apresentar nomes absolutamente qualificados para dar conta das tarefas e dos desafios enormes que temos pela frente de reconstruir a nossa cidade. 5 segundos ainda, candidato. Forte abraço. São Carlos merece, pode e quer mais. Obrigado, candidato. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Pasquim. Encerramos o ciclo de sabatinas com os candidatos a prefeito de São Carlos. Esperamos ter contribuído com você, eleitor são-carlense, na escolha do seu candidato. A partir desta quinta-feira, no SP Record, vão ser entrevistados os candidatos a prefeito de Araraquara. O primeiro, definido por sorteio, é Tiago Pires, do PCO.